Então, tô dando início a essa live, pessoal. Boa noite, uma boa noite a todos. Só peço só um pouco de paciência, tá? Que eu tô enrolada para variar, né? Muita coisa, botando um monte de lugar ao mesmo tempo, mas não tem problema não, tá? Então, gente, hoje é dia 14 de fevereiro do ano de 2026. Meu nome é Fabiana. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Estou eu aqui tentando operar um sistema, né, da melhor forma possível, tá? Acho que eu estou conseguindo. Bom, já me estressei hoje, eu já me estressei bastante, mas é normal, tá? Eu posso afirmar para vocês que eu não sei como sobreviver à perimenopausa, porque a perimenopausa, ela vem, ela não basta ter somente os sintomas da perimenopausa, né? Ela não se basta e se ela precisa, né, que nós passemos pela TPM também, né? Porque eu não sei se vocês sabem, a perimenopausa não é a menopausa ainda. Então, além dos sintomas, né, de que você está entrando na menopausa, você também tem os sintomas da TPM, né. Então realmente é enlouquecedor. Eu não sei como que as mulheres sobrevivem a isso, sinceramente. Eu estou tentando ficar quieta em casa, calada, sozinha, mas nem assim eu estou conseguindo, entendeu. Então é realmente um fenômeno bastante complicado, tá, para nós passarmos, nós mulheres. É. Nós mulheres sabemos, tá. Agora eu estou ajeitando a câmera, gente, perdão, porque eu estou transmitindo em várias plataformas de streaming, então, eu ajeito em uma e a outra sai do foco, então vou deixar como tá, não vou mexer mais não. Tá bom, tá, não tô ligando não. E eu estou nesses dias, assim, de enlouquecedores mesmo, tá. Eu acho que as mulheres sabem exatamente o que que é isso, gente, e que coisa horrível, cara. É um inferno na terra, sem brincadeira. Na Terra não, o inferno dentro de nós, literalmente, tá. Então, aqui ó, vai ficar. Eu queria botar a câmera mais distante, eu acho que é isso, eu acho que tá muito próxima, por isso que fica com essa imagem, mas não adianta, né, deixa assim mesmo, tá bom, tá. É, deixa assim, não ficar preocupada não, já tô preocupada, né, mas tá tranquilo. É o seguinte, hoje eu não trouxe nenhum tema, como eu combinei aqui, tá. Quando eu trouxer algum tema, vou desenvolvê-lo, tá. Aí eu já coloco logo no título, que eu tenho feito várias lives curtinhas e deixado no YouTube, porque nas lives curtinhas eu consigo, responder as perguntas. Aqui no computador, eu acho que é porque eu estou transmitindo para um montão de lugar, e eu não consigo ver direito, tá. Aí nessa dúvida de ficar mexendo em um, mexendo em outro e cair, é melhor eu não mexer em nada, tá. Aí eu vou ficar falando aqui, infelizmente, mas se aparecer, eu conseguir ver alguma pergunta, alguma coisa, eu vou tentar responder, ok, se eu souber responder, obviamente, tá. Então eu deixei algumas observações aqui, que eu achei interessante e para dar continuidade às análises que eu estava fazendo, deixa eu só virar isso pra cá, não só isso da minha cara. É, para dar continuidade, assim, às análises, para quem não sabe, perdão, vou começar de novo. Meu nome é Fabiana e eu tenho feito aqui no canal, de umas 2 semanas já para cá, algumas análises sobre o caso Epstein, ok? Deixa eu só ver. Tá bom. E, eu tenho pegado alguns e-mails, algumas documentações que eu achei bastante importantes, tá. Já prometi que eu ia entregar agora a quarta parte, de uma dessas análises, são 6 vídeos que vão totalizar com essa quarta parte, tá. Então, o nome está nos títulos, ok. Sendo que um tá um título "Boa tarde" e a descrição tá "Inside the Epstein Files", ok. Mas, se procurar aí nos vídeos, vocês acham que está bem em sequência, então tá fácil de achar, tá, para quem estiver interessado nesse caso em específico. Eu não queria me aprofundar muito não, mas agora eu também não sei como voltar atrás disso, tá. Eu acho que todo mundo que está entrando nesse labirinto, que eu até descrevi como labirinto do Minotauro, tá, o labirinto do Epstein, vai entender do que eu estou falando, tá. Eu também não estava entendendo, eu estava ou escutando muitas vítimas, assistindo muitos vídeos, das pessoas analisando, tá, e percebia, assim, o que me chamou mais atenção, que me fez realmente, olhar com meus próprios olhos os arquivos, foram foi que
os jornalistas estavam apresentando certos sintomas, tá, até mesmo nas suas faces, com o passar do tempo, eles mergulhados, esses jornalistas que eu acompanho, que estavam divulgando muito bem, aliás, muito bem feito o trabalho deles, tá, no Instagram, geralmente esses os vídeos são sensacionalistas, eu não nem assisto, mas o trabalho desses jovens, até bem jovens, tá bem legal, e eu acompanhando eles fui percebendo que o semblante deles realmente estava mudando. Tá, não apenas, em relação a ao tempo passando enquanto o Donald Trump governando, sabe, não, enquanto esse período, né, desse ano ter começado, dessa maneira intensa, e ele já ter atropelado janeiro, né, parece que a gente já está em dezembro, de tanto que ele já, de tantas de que ele já mexeu com as políticas não apenas dos Estados Unidos, mas como no resto do mundo, tá. Mas isso provavelmente que foi de propósito, tá. Aí, devido a esse motivo, né, eu acompanhando esses jornalistas que estavam divulgando esse caso, quando eles se depararam com o caso do Jeff Epstein, tá, esses mesmos jornalistas, eu percebi que há poucas semanas os semblantes das pessoas mudaram, tá, foi nítido, acho que nem eles eu nem sei se eles perceberam isso, tá, mas eu senti isso, eu posso até estar equivocada, mas eu acredito que não, porque eu me considero, assim, como eu já falei aqui em outras lives, eu me considero apesar de tudo que eu vi, tá, na minha vida, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, que eu vi minhas amigas, várias mulheres passando, tá, inclusive meninos também, tá, que nós sabemos que passaram, então, apesar disso tudo, eu posso dizer que eu sou outra pessoa depois do que eu li ali dentro, tá. Até 2 semanas atrás eu era uma pessoa, agora eu posso dizer que eu sou outra, tá. Eu não sei como, nem porquê, nem de que forma, mas eu acredito que se vocês entrarem e verem com seus próprios olhos, vocês vão entender do que eu estou falando, tá. É uma coisa bastante, por mais que a gente saiba que exista, por mais que tenhamos noção de tudo, tá, que se passa ali, a realidade é sempre pior, né, a realidade, se deparar-se com a realidade é sempre pior. Mas, então eu estava aproveitando essas lives, que eu não estou colocando tema, ainda mais que é carnaval, tá, aí eu estou deixando, assim, para tô até es aproveitando esse tempo para me aprofundar em alguns outros assuntos também, tá. Porque indiretamente e para inserir também elementos que eu acho que fazem que são bons nessa investigação, tá, nas análises dos casos. Então eu estou inserindo elementos nessas lives sem muito contexto, que também ajudam, na análise dessas mesmas investigações, ainda que eu não fale diretamente sobre isso, tá. Então, assim, um detalhe que eu estava assistindo hoje, porque eu estava relembrando, é que agora, deixa eu até ver aqui a data exata para falar para vocês, anteontem é, é isso aí, só um minuto. Dia 12 de fevereiro, especificamente, foi a data de aniversário de 20 anos da morte da Dorothy Stein, tá. Stein, eu acho que fala, né, Dorothy Stein, não sei como é que pronuncia, perdão, tá. Pra quem não sabe, a Dorothy era a irmã Dorothy, tá. Ela era freira religiosa, ela era estadunidense, ela era naturalizada brasileira, tá. E ela era da congregação das Irmãs de Notre Dame de Namur, tá. Então ela foi assassinada em Anapu, no estado do Pará, no Brasil, na bacia amazônica, tá. Então eu estava me lembrando disso, porque, o tráfico humano, ele não atua apenas, dessa forma, da exploração sexual, tá. O tráfico humano, ele se aproveita, dessas, desse tipo de crimes que já ocorrem em certos locais, tá. Por exemplo, quando falaram que o Elon Musk estavam especulando se o Elon Musk tinha alguma coisa, alguma conexão com os garimpeiros na Amazônia, na época das eleições, eu acho, não sei, presidenciais, foi há pouco tempo atrás, né. Por quê? Porque a Starlink estava
sendo consumida, já nesse território onde o cabeamento, de fibra ótica não consegue chegar, tão eficientemente ou vai demorar para que, seja implementada aquela construção naquele território, tá. Então havia essa especulação se o Elon Musk estava envolvido ou não com os garimpeiros, com a exploração daquele território, tá, com a invasão dos territórios indígenas e enfim, entre outros, tá. Então, sabendo disso, eu lembrei agora que, anteontem fizeram 20 anos do assassinato da irmã Dorothy, ok. Ela foi brutalmente assassinada, me lembro como se fosse ontem, eh, e para os jovens, que ainda não, que estão, eh, ficando adultos agora, que ainda, que estão se deparando com esse caso do Jeffrey Epstein agora, tá, isso pode não parecer que conversa entre si, tá, essas coisas, mas essas coisas sim, elas conversam, porque o tráfico humano, ele tende a explorar esses territórios através de invasões, tá, não é à toa que o Elon Musk foi cogitado a ter alguma influência em relação à venda dessa internet via satélite para aquelas pessoas naquele território, tá. E aí até hoje eu acho que não se sabe se houve intervenção internacional ou não. Pelo que nós estamos vendo agora, né, nos Estados Unidos, parece que é provável que tenha tido nem que tenha sido uma espionagem, né, porque, ele detém os satélites, então a gente não sabe até que ponto ele consegue ou não, manipular as informações que circulam dentro da sua própria das suas dentro dos instrumentos, né, que servem, dos satélites e dos receptores, que são a internet de fato que é utilizada no local, tá. Então a gente não sabe se ele tem acesso às informações que estão, passando ali, provável que tenha, né, gente. Agora é uma questão de ética a pessoa, saber se a pessoa está se aproveitando daquilo ou não, tá. Bom, mas pelo que nós estamos vendo, né, essa movimentação toda territorial por parte do Donald Trump, parece sim, tá. E sempre que eu vejo essas pessoas eh fingindo um certo conflito, ou essas brigas como, por exemplo, o Elon Musk saiu do governo, brigou com o Donald Trump, tá. Aí Donald Trump também brigou com a Maria Corina e ao mesmo tempo recebeu-a e pegou o Nobel, né, recebeu o Nobel da mão dela também, mas tudo muito brigado, muito esquisito, né. Também a Groenlândia, a invasão da Groenlândia, ao mesmo tempo a Noruega apoiando a Maria Corina, então parece que é tudo um teatro, né, um teatro de vampiros, tá. A grande verdade é essa, é um teatro de vampiros, onde no final das contas, todos os interesses deles permaneceram intocáveis. Eles conseguiram tudo que eles queriam, tá, fingindo esse falso atrito entre uns e outros, tá. Atritos esses que só aconteceram de fato conosco, com a oposição, que nós somos considerados inimigos diretos desse mesmo sistema, tá. Então, sim, é provável que, essas informações, tenham sido adquiridas pelo Elon Musk, tá, que tem, e elas são de interesse não apenas dele, mas interesse os Estados Unidos inteiros têm interesse nessas informações, porque são informações que devem ter mapeado, nosso território e ele provavelmente tenha conhecimento agora de onde está o lítio, onde estão alguns certos minerais naquele local nas regiões amazônicas, entre outros, tá, entre outros. Terras raras, não sei quais que tem ali, se é que existem, mas o fato é que, através desses satélites, provavelmente ele ter conseguido monitorar. E esse interesse não é apenas das empresas dele, né, das agências, da sua agência espacial, da Tesla, né, para fabricação de baterias, o lítio, não é apenas dele, é interesse de várias indústrias dentro do próprio Estados Unidos, tá. Então fingir esse atrito para eles é bastante conveniente, porque era inclusive é uma forma mais fácil de acessar nossos territórios, sem implicar que o governo dos Estados Unidos está diretamente ligado, em alguma possível infração e intervenção, privada feita pelo Elon Musk, tá. Então por isso que falar em tráfico humano e ligar Jeffrey Epstein a essas coisas parece não fazer sentido, mas se a gente estudar a fundo, as coisas vão acabar conversando entre si. Tanto é
que eu trouxe aqui nas lives específicas, que eu falei sobre ele, tá dissecando, o título tá Dissecando JE, tá, então dá para você perceber ali, e eu achei mais esquisito ainda o interesse dele por energia elétrica aqui no Brasil, tá, energia elétrica e energia eólica. E detalhe, teve um documento que eu trouxe também, coloquei aí, que parece sim o projeto de um grande investimento da indústria da exploração humana, né, da carne humana, seja para fins sexuais ou para fins alimentares, tá. Então, essa indústria parece sim que estava sendo, eh projetada para ser erguidas em territórios de ilhas, territórios de zonas portuárias, e offshores, né, que eles chamam de offshores, mas é por estarem obviamente fora dos Estados Unidos, mas, são todas as regiões mapeadas, nesse documento, são regiões próximas ao oceano, regiões litorâneas, tá. E estranho, que o mapeamento era um mapeamento o cabeamento elétrico submarino. Isso me chamou bastante atenção, porque, parece que eles estavam erguendo, essas construções, né, essas bases desses locais, o projeto seria, de não ter acredito eu, que seria de não ter que depender do governo, tá. Eles construírem uma coisa por conta própria, tá, para que esses locais não fossem mapeados pelo nosso governo com facilidade ou alguma coisa assim, tá, para disfarçar, ou então até mesmo para poderem erguer mais rápido sem depender, né, do tempo do governo em agir nessas áreas. Mas o estranho é porque esses locais que estão citados nos documentos, são locais que têm certo movimento, tá, são locais que já são habitados, não são locais isolados, especificamente. A não ser que, dentro desses locais, esse território que eles estavam pretendendo construir esses projetos, fossem territórios, que estejam invisíveis aos olhos do governo de alguma forma, tá, ainda não sei qual, mas a gente estudando os documentos, provável que a gente encontre alguma coisa nesse sentido, ainda não dá para saber, tá. Mas então, sabendo que, a Dorothy morreu também por conta, desse processo de proteção das terras, tá, ela protegia aquele local, ela protegia as atividades sustentáveis, tá, ela incentivava inclusive aos habitantes locais, aos povos originários locais, para ao uso consciente dos próprios recursos naturais, tá, e foi por esses motivos, somente por isso, que ela foi assassinada, brutalmente assassinada, foi um tiro na cabeça e 5 tiros pelo resto do corpo, tá. Diz que ela estava inclusive lendo versículos da Bíblia, né, em frente ao seu assassino e o cara continuou e atirou e a matou a queima-roupa, tá. Então foi bastante então esses jovens agora que estão mergulhando nesse caso agora, que estão começando, a estudar, o tráfico humano, vale a pena que vocês se aprofundem, nas invasões de território, tá, para vocês perceberem como eles atuam e para tentarem identificar possíveis intervenções internacionais que já datam daquela época, tá, porque as coisas não chegam no ponto que chegaram agora, dessa magnitude, da noite para o dia, tá. O Jeffrey Epstein, ele não construiu esse território ontem, tem documentos que eu acessei que datam de 2007, tá, até acho que anteriores, não sei, acho que se bobear até 2004. E, como ela foi assassinada ali próxima, no norte do Brasil, próximo ao sul do Caribe, território agora ocupado pelo exército dos Estados Unidos, tudo parece sim conversar entre si, ainda que não diretamente, mas conexões, indiretas nós com certeza encontraremos, tá. Nem que sejam apenas, cabeamentos submarinos elétricos, tá, ou coisas assim semelhantes, mas, eh essas coisas não acontecem da noite para o dia, elas vão sendo construídas, assim, aos poucos, tá. E ela era estadunidense, né, detalhe, ela era estadunidense, tá. É o que torna tudo mais obscuro ainda nessa situação, tá. E essa época dela ter sido assassinada, né, para agora, é exatamente o mesmo período que nós temos conhecimento das atividades do próprio Jeffrey Epstein, ok? Parece que dentro desse período eu estava, até compartilhei,
no Instagram, repostei, uma linha do tempo que foi publicada pela Al Jazeera. Al Jazeera é o jornal da Al Jazeera em inglês, tá. Então eles fizeram uma linha do tempo bem simples, mas que resume bem os fatos, tá. E conversa com esse período, tá, que data da morte um pouco anterior à morte da Dorothy, até agora, né, até o período da morte do Jeff Epstein. Então, esses anos, esses 20 anos, eh eh, percebemos se a Dorothy entrou no nosso território para nos defender há 20 anos atrás, né, meio que ela já sabia onde ela estava pisando, e o meio que ela já sabia também o que estava fazendo. Ela podia não ter conhecimento da causa no geral, obviamente, tá, nem nós tínhamos, né, era uma coisa bastante ainda, eh sigilosa em relação ao nosso território aqui, ainda que ainda que a elite estadunidense já conhecesse o próprio, né, já soubesse dele, ainda assim a Dorothy chegou naquela época, já data de mais de 20 anos, 20 anos tem que ela morreu, tá. Ou seja, então ela já estava aqui anterior a isso, tá. Então ela já tinha uma certa preocupação, nesse sentido com o nosso território, porque possivelmente ela já tinha com algum tipo de outros conhecimentos. Interessante aqui, ó, que deixa eu só lembrar de uma coisa aqui que eu achei interessante. Só um minuto, gente. Tinha achado uma coisa aqui bem legal também. Ela começou seu ministério no Brasil em 1966, ela já estava aqui, ó, há muito tempo, tá. Então, ela tinha um conhecimento sobre o tema de invasão de território, né, conhecimento de invasores, né, provável que ela soubesse identificar muito bem essas pessoas, tivesse um conhecimento de causa bastante profundo, datada à época de atuação dela e o período onde ela estudou. Aí as escolas onde ela estudou, eu estava procurando aqui, aqui, ela nasceu em Ohio, tá, em Ohio, nos Estados Unidos, eu ia até ver aqui o negócio. Uhum. Aqui, eu acho. Eu perdi um detalhe aqui, mas não era nada demais não, tá. E ela aqui, e ela falava assim, ó, ela andava com uma camisa que com o escrito: "A morte da floresta é a nossa morte", tá. É o fim da nossa vida, a morte da floresta é o fim da nossa vida. Era o que a Dorothy carregava na camisa dela escrito, tá. E eu vou ler aqui umas palavras que eu achei bonitas, eu acho que vale a pena, em uma homenagem que eu vou estender à Dorothy aqui, porque ela fala muito sobre isso, né, sobre a soberania territorial de um local que não era seu nem de origem, né. Ela estava protegendo um território que nem era dela, né, assim, né, por assim dizer, né, ela estava protegendo o direito dos povos originários de terem o seu direito garantido, né, isso eu acho sensacional esse trabalho dela, né. Então, ó, ela escreveu, não quero ela falou, né: "Não quero fugir", abre aspas, "não quero fugir, nem quero abandonar a batalha desses fazendeiros que vivem sem proteção na floresta. Eles têm o direito sacrossanto de aspirar a uma vida melhor na terra, onde possam viver e trabalhar com dignidade, respeitando o meio ambiente", tá. E foi essa uma das suas últimas palavras, tá. E era por isso que ela lutava, era nisso que ela acreditava, tá. Então, esse território que está sendo invadido, que foi já invadido onde agora nós vimos o presidente Nicolás Maduro ser sequestrado, tá.
ele já era invadido desde aquela época, tá. Então a Dorothy já estava ali desde 1966, saiu dos Estados Unidos para vir para o norte do Brasil, para morrer assassinada aqui, defendendo o nosso território, tá. Coisas que nós não estamos fazendo nem por nós mesmos, tá. Sabendo que quando o presidente Nicolás Maduro foi sequestrado, ele está lá, provavelmente que ele seja assassinado, tá, a qualquer momento, e nós não poderemos fazer nada. Mas o fato é que a neocolonização já começou, tá, eh, que dizer que essas coisas não conversam entre si não é verdade, porque outra coisa também que acontece, eu já falei aqui, outra observação a fazer, tá, que eu estava me atentei outro dia, eu estava falando para o pessoal, quando tem algum tipo de por exemplo, catástrofe no planeta, assim, seja qualquer lugar que for, tá, terremoto, furacão, guerras, então é demais, tá. Mas, quando sempre tem esse tipo de catástrofes pelo mundo, o fato é que os primeiros a chegar nesses territórios são os soldados do tráfico humano, tá. Eles aproveitam essas situações para roubarem as crianças e mulheres, tá. Eles pegam mesmo, pegam e levam. Então que ajuda humanitária geralmente demora para chegar, mas essas pessoas conseguem chegar rápido, não sei como, não sei porquê, tá, mas essa informação eu já conheço já tem um tempo, eu também não consigo identificar de onde eu tirei, eu tô tentando procurar para trazer aqui também, aí assim que eu conseguir eu já jogo aqui também, tá, mas, o fato é que isso acontece. E eu estava me ligando agora numa coisa que é mais importante a isso, que eu estava tentando procurar de onde eu tirei essa informação, e aí eu me liguei: "Gente, não é só porque eles chegam antes, não. É porque impressionantemente, eles estão agora, atualmente, e provavelmente sempre fizeram isso, eles são os primeiros a criarem esses tipos de conflitos, tá? Principalmente de guerras, assim, ou então, não guerras igual, de grandes dimensões, mas guerras, esses conflitos territoriais, para às vezes, não apenas explorarem a terra, tá, mas se aproveitarem daquele conflito para assim conseguirem capturar as crianças, tá. Eh Tanto é que nessas regiões, desses povos indígenas, difícil agora nós temos noção da quantidade de indígenas que morrem no local, tá. Porque até então nós tínhamos apenas, noção da quantidade de homens brancos, tá, ou ribeirinhos, caboclos ribeirinhos que eram assassinados também, porque vivem em conflito, tá. Isso era normal, tá, é normal, né, praticamente. Mas, quando os dados são apenas, dos povos indígenas, há uma certa dificuldade de mapeamento. Agora nem tanto, tá, porque agora tem uma fiscalização maior, mas mesmo assim ainda é deficitária, tá. Então, a gente não nós podemos dizer que, esses conflitos organizados, tá, nestas terras, podem estar tendo, fins que eram desconhecidos até ontem, né, até que esse caso fosse aberto. Porque eu estava falando aqui mais cedo também, que eu acho muita ingenuidade achar que o Jeffrey Epstein estava comprando uma agência de modelos no Brasil para ter acesso às mulheres. Vamos combinar que com o dinheiro que ele tinha, ele não precisava comprar agência de modelos nenhuma. A agência de modelos era só uma fachada para ele passar com o status quo dele um pouco desapercebido, né. É para ele continuar fazendo, porque ele não precisava de agência nenhuma para recrutar mulheres aqui. Isso aí é fachada, provavelmente isso aí está sendo disseminado para alguém que já está atuando aqui mesmo, até em nome dele, sem que nós saibamos ainda, tá. Então é só isso que eu tinha para dizer, tá. Eu acho que eu vou encerrar aqui e talvez eu retorne mais tarde, ainda não sei, tá, gente. Não sei mesmo, tá. Mas eu queria deixar essas observações que eu estou deixando, entre uma análise e outra, desses casos em específicos, ok? Dessa documentação. Então, se eu souber de mais alguma coisa, nesse sentido, eu retorno aqui para conversar, para deixar também maiores informações, tá. Então, por agora, eu vou deixar assim como está, ok?
Eu acho que tá de bom tamanho. Tá, tá certo. Então tá, gente, então eu vou deixar essa live aqui, ok? De repente eu retorno mais tarde, ainda não sei, tá? Mas, eu vou continuar as análises e assim que eu conseguir, eu trago essa parte 4 que eu estava fazendo, dissecando o JL, dissecando o Jeff Epstein, ok? E continuarei acompanhando também todo mundo que estiver compartilhando sobre esses assuntos, porque sinceramente, eh, é um labirinto mesmo, dá para se perder lá dentro e dificilmente a gente vai encontrar alguma coisa, né, assim, uma saída. A saída seria o início da penalização, da punição dos agressores, né, coisa que nem está sendo cogitada em ser feita, né, impressionantemente, tá. Então, imagina se essas pessoas continuam livres para fazer o que quiserem lá dentro dos Estados Unidos, né, um local extremamente conservador e extremamente avesso a esse tipo de comportamento, imagina eles em relação ao nosso território, né, como que não é o comportamento. Não foi à toa que o Donald Trump convocou mercenários do mundo inteiro, ainda ofereceu US$ 55 milhões pela cabeça do Nicolás Maduro, né, sem se preocupar se esses mercenários iam passar no nosso território ou não, né, pouco se lixando para o que estava acontecendo, tá. Então esse é o modus operandi dessas pessoas, tá. E ele não conversa com o mundo globalizado nem multilateral, não mesmo, tá. É muita ingenuidade, ficar do lado dessas pessoas esperando um resultado, que seja, progressista, tá. Não vai haver. Por mais que nós conversemos, por mais que ele finja que baixou a bola, isso não é verdade, tá. Ele não vai, eu não acredito nessa palavra, assim, dele. Não acredito nem que ele tenha palavra, né, é uma pessoa muito imprevisível, então daí eu acho que nós temos que, estudar, assim, a fim de, para manter a nossa democracia, a soberania da democracia, né, que está um pouco difícil, tá, mas é contra essas coisas que nós vamos ter que, lutar esse ano todo até o dia das eleições, tá. Eu acho que nós estamos conseguindo fazer, né, porque tem várias movimentações da direita aí, em relação a isso que já foram descartadas, né, várias tentativas que eles já começaram o ano, assim, nessa onda nazista aí, amparados por essas pessoas, né, não foi à toa, tá. Eh mas, um exemplo disso é tentar, dizer que o desfile das escolas de samba era propaganda antecipada do presidente Lula. Pelo amor, né, gente, por favor, né. Então a gente não pode falar do presidente, né, quando ele faz uma coisa boa, a gente não pode falar dele, né. Mas, mas a gente pode ser censurado, né. Seria censura, né, a gente não poder falar das benfeitorias pelas quais nós estamos passando, né, seria tipo de censura, então não podemos comemorar, né, seríamos censurados. Então são realmente tentativas de censurar o próximo enquanto eles passam com a liberdade de expressão deles, né. Impressionante isso. Cadê a liberdade de expressão, né, garantida, né, pelos Estados Unidos, né, agora nesse momento, né, porque não podemos fazer um desfile e tal, mas isso já foi descartado, então é isso, só dei esse exemplo para ilustrar, tá. Mas eu vou encerrar aqui, então, e talvez eu volte mais tarde, eu ainda não tenho certeza, tá. Gente, então, vocês se inscrevam aqui, ative o sininho, assina aqui a newsletter e no Substack, tá. E é isso, tá. Eh eh, então então é isso. E aí tentem, conhecer o trabalho da Dorothy, ok, Dorothy Stang. Ela é um trabalho bem bonito, o trabalho dela, tá. É muito triste a história, nossa, extremamente triste, mas o trabalho dela foi bem legal, tá. E é isso, gente, então, um bom sábado para todos, bom feriado, bom carnaval, divirtam-se, beijos e até. Muito obrigada a companhia de vocês, obrigada mesmo, 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 tá. Sou muito agradecida, muito, muito grata. Beijo, gente, bom carnaval.